Outro ponto legal também de a gente conversar aqui é sobre onde vai funcionar o seu sistema, né? A gente chama aqui de região isso daí, né? O AWS, por exemplo, ele tem a facilidade de permitir que o seu sistema rode até mesmo aqui no Brasil, em São Paulo. Se eu não me engano, a Vultr também disponibiliza algumas máquinas aqui para o Brasil, né? Hoje, a gente vive aí a era da LGPD, da GDPR, então às vezes a região é um fator importante para onde você vai rodar o seu sistema. E não é só isso, você vai ter uma questão também de latência, de desempenho. Tem sistemas que isso aí é um fator crítico. Um website, por exemplo, é importante que ele tenha uma latência baixa, que ele tenha uma resolução de DNS mais rápida. Faz todo sentido você colocar esse tipo de sistema aqui perto dos seus usuários, né? Alguns sistemas não precisam disso aí, principalmente os que operam muito em segundo plano. Se demorar um milissegundo a mais, um milissegundo a menos ali, não vai fazer diferença, né? Então é importante entender isso daí, essa questão aí da região, tá? Então você pode sempre considerar que a região correta da sua nuvem, ali onde vai funcionar, ela pode afetar significativamente o desempenho. Principalmente para vocês, um site. O NTN, por exemplo, nem tanto, né? Dificilmente alguém vai acessar o NTN que não seja você mesmo para poder montar um workflow. Agora, por exemplo, um chat-ut num sistema que tem muito acesso já pode fazer diferença. O tempo que demora para carregar o widget, né, aí já faz diferença. Agora, o tempo que demora para chegar a mensagem do WhatsApp ou de algum outro canal, a latência não faz tanta diferença. Então entenda, pessoal, que é importante você considerar isso com cuidado, porque senão você acaba gastando muito para colocar o sistema em um local de baixa latência, sendo que, no fim das contas, aquela latência ali, ela não vai ser tão importante para você, tá? Então é bom a gente conversar sobre isso, né? Outro ponto é que o desempenho da localização do sistema, você vai acabar tendo ali problemas de banda, né? Então, o AWS, por exemplo, em São Paulo, ele é mais caro do que os outros sistemas, né? E ele não tem todos os recursos, tá? Então, tem esse problema também, né? Então, às vezes, escolher a região mais próxima pode não ser a melhor solução, tá, gente? E eu falei para vocês, né? Assim, a questão das leis, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a LGPD, se você for seguir a risca LGPD, você tem que informar os seus usuários aonde os dados estão armazenados, né? Então é importante que você tenha também essa questão, né? Dependendo do seu cliente, do que o seu cliente precisa seguir de regra, você não pode contratar um servidor fora do país, né? Então você vai ter que colocar aqui mesmo, tá? Então é importante que você observe também essas questões da região em relação às leis, tá? E a disponibilidade dos serviços, para vocês, né? A AWS não tem tudo em São Paulo. O DigitalOcean não tem, a Hetzner não tem, o Contabo não tem aqui na América do Sul, né? Então, você vai acabar utilizando um servidor na Europa ou nos Estados Unidos, né? Então, pode ser que seja um problema para você em relação às leis, né? Ou até mesmo em relação a desempenho e a latência, né? Outro ponto interessante também é a redundância. Você pode se beneficiar de uma região para falar assim, Luiz, o meu sistema ele roda no Brasil, mas eu tenho uma redundância dele na Europa. Então, se por algum motivo cair o sistema aqui, o outro assume. Aí é beleza. E aí, nessa do outro assumir, você entende que vai ter uma latência maior. Não é o sistema principal seu, mas pelo menos você não fica fora do ar. Então, pensar em região, se for um sistema muito crítico, pensar nesse sentido, né, da região como um fator de redundância, tá? Não só um fator de desempenho, mas cogitar também esse uso aí, né? E por fim, pessoal, o preço, né? Eu falei para vocês, no Brasil aqui o AWS é mais caro, né? Você observar se o seu provedor ele oferece essa opção de rodar no Brasil e o custo que vai custar para você, que é um país com muito imposto, né? Então você vai acabar pagando mais para rodar aqui, né? E então pode ser que isso aí seja um problema também para você, né? Você vai rodar aqui, mas vai alterar muito aí o seu custo. Então a escolha da região levar sempre em consideração a latência, se a latência é importante a nível de usuário, se não for, não é um problema, tá? E também a questão das leis, né? Se você precisa realmente rodar aquele sistema numa região, num país específico, então é importante você observar se o seu provedor tem suporte a rodar os sistemas naquele país.